Boa noite, meus irmãos. Vamos nos colocar em pé, vamos orar para darmos início a esse culto de ação de graças pelos 507 anos de aniversário da Reforma Protestante. Nós não comemoramos a Reforma, nós comemoramos ao Senhor Deus. E em específico, pelos 507 anos da Reforma. O nosso objetivo é louvarmos o Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito no decorrer da história. Adorarmos o Senhor pelos seus poderosos feitos. Bendizer o Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós vamos orar, depois da oração eu convido os irmãos a se assentarem. E nós ouviremos de prelúdio uma das canções que mais marcaram a Reforma, que foi a canção intitulada Castelo Forte, composta por Martinho Lutero. Se você puder fechar os seus olhos, baixar sua fronte e junto comigo orarmos, eu lhe agradeço. Oremos. Deus, em nome de Jesus, nós, o teu povo, nos reunimos nesse lugar, nessa noite, a fim de lhe tributar toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Fazemos isso porque o Senhor é bom, fazemos isso porque a sua misericórdia dura para sempre, fazemos isso porque o Senhor é o mesmo no decorrer da história. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. E o Senhor tem movido os povos em direção à verdade do Evangelho. E esse mover do Senhor não só pode ser visto nas nossas vidas, como também pode ser visto em todos os lugares, em todos os tempos, em todas as gerações. Nós te bendizemos e te damos graças, porque o Senhor continua agindo e a porta do céu permanece aberta. Nos dê um culto cheio da presença do Senhor, por meio do seu Filho e por meio do seu Espírito. Que nós saiamos daqui cheios de Deus e saiamos daqui encorajados para nos unirmos, para nos engajarmos na missão de Deus nesse mundo, a fim de que todos os povos o adorem. Essa é a oração que fazemos e não ousamos fazê-la em outro nome, a não ser no nome santo de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Podem se assentar, nós ouviremos Castelo Forte, de forma instrumental, e depois o nosso coral entoará uma canção do Inário intitulada Santo. Queria convidar a igreja para se colocar em pé e cantarmos junto conosco a santidade do nosso Deus.
Vamos abrir as nossas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 1, versículo de número 16 e versículo de número 17. Romanos, capítulo 1, versículo de número 16 e versículo de número 17. O versículo de número 17 em específico é considerado o texto base da Reforma Protestante. Mas ele não vem sozinho no capítulo 1 de Romanos, ele é acompanhado de forma muito próxima pelo versículo de número 16. Paulo disse: porque eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é a boa nova de Deus, e Paulo estava dizendo que isto não era motivo de vergonha, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar. O Evangelho, a boa notícia, a boa nova, é o meio pelo qual Deus exerce o seu poder. E essa salvação advinda do Evangelho atinge a todo aquele que crê. Então perceba que o pano de fundo é: o Evangelho é poderoso para salvar, e para ser salvo, basta crer. E então nós entramos no versículo de número 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, porque está escrito: o justo viverá pela fé. Para obtermos essa salvação poderosa, não precisamos de peregrinações, não precisamos de indulgências, não precisamos de sacrifícios. Basta para ser salvo a fé, a crença que o Filho de Deus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais nós somos os maiores. E quem disse isso foi o mesmo apóstolo, o mesmo missionário, o mesmo escritor do Novo Testamento que escreveu a Epístola aos Romanos, o mesmo apóstolo Paulo. Para absorver, para se apropriar do Evangelho, que é poderoso para salvar, basta ter fé. Conta-nos a história que em algum momento, entre 1515 e 1516, um monge agostiniano na Alemanha, chamado Martinho Lutero, se depara com esse texto, e a partir desse texto, toda a história será alterada. A partir desse texto, não só a história de Lutero, mas a história da Europa e a história do Evangelho será completamente modificada. A partir de uma pequena verdade, que o justo viveria por fé, e somente por fé é que todo o mundo se dividiria entre antes da Reforma e depois da Reforma. Depois da Reforma, todos os homens podem ser salvos apenas pela crença no Evangelho. Não significa que antes da Reforma isso não fosse verdadeiro. Significa apenas que em algum momento da história essa verdade foi esquecida. E a partir da Reforma Protestante, essa verdade foi apropriada. Então aqui nós temos o lema da Reforma Protestante: o Evangelho é poderoso para salvar. E para ser salvo, você não precisa pagar nada. Para ser salvo, você não precisa de sacrifício. Para ser salvo, você não precisa frequentar lugar algum. Para ser salvo, basta você crer, basta você acreditar, basta você se apropriar da verdade de que pela fé homens e mulheres são salvos, de que o justo vive por fé, de que o justo é justificado por fé, e essa justiça não é conquistada pelo poder das mãos dos homens, mas sim pelo poder do Evangelho de Deus. Hoje, nós, em ações de graças, comemoramos esse feito, comemoramos essa história, comemoramos a verdade de que um homem à luz de velas pôde encontrar a verdade lendo a palavra de Deus, de que um homem encontrou a salvação por meio de um pequeno escrito, de que um homem teve a sua vida transformada, e não só a sua vida, mas a vida de todos ao seu redor e a vida do próprio mundo. Eu e você, se nos apropriarmos dessa verdade, de que o justo viverá pela fé, eu e você
também podemos ter a nossa vida transformada, a vida daqueles que estão ao nosso redor e, por que não, a vida de parte do mundo. Se nós acreditarmos que o Evangelho é o poder de Deus para salvar, e se nós acreditarmos que para obter o Evangelho, para nos apropriarmos do Evangelho, basta ter fé, tudo é possível para aquele que crê. Hoje nós retomaremos essa verdade, falaremos dessa verdade, experimentaremos essa verdade. Mas antes, seremos conduzidos pelo grupo de louvor a cânticos que apontam para Jesus como nosso Salvador. Eu gostaria de chamar o grupo de cântico à frente e gostaria de convidar a igreja para nos colocarmos em pé. Nós cantaremos a reforma, nós cantaremos as verdades, nós cantaremos o lema, nós cantaremos a respeito de Jesus Cristo, a respeito de Deus o Pai, a respeito de Deus Espírito. Nós entoaremos louvores ao Senhor na esperança de que o mesmo Espírito que vivificou Martinho Lutero possa nos vivificar essa noite também. Louvemos ao Senhor com entusiasmo, cantemos ao Senhor a glória do Senhor e celebremos os 507 anos de aniversário da Reforma Protestante.
sacrifícios, nos braços desse amor, recebo o perdão, comprado por Jesus. O amor de Deus é puro e consciente, como as manhãs, é firme e constante, que se entregou na cruz, e a morte derrotou. O amor de Jesus. Logo eu, pobre pecador, logo eu, fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e encarnado, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Com mais uma canção que fala sobre o nosso tesouro mais importante, o nosso maior tesouro, mais precioso. Vamos cantar isso para o nosso Deus, pois Ele é tudo para nós. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, eu amo o som da sua voz. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei
Obrigado, Senhor, porque assim como Lutero, Deus, encontramos o nosso tesouro, Pai. Encontramos quem Tu és por meio da Escritura, Pai. A revelação especial do Senhor a nós. Encontramos Cristo, tão somente Cristo, puramente Cristo, Cristo para nós, Cristo para que mostremos Cristo para o mundo, Pai. Obrigado pelo bom tesouro, o maior tesouro, o único tesouro que permanecerá eternamente, Senhor Deus, a Tua salvação sobre nós. Louvamos ao Teu nome, Pai, por esse dia, louvamos ao Teu nome por nos lembrarmos, Pai, de Martinho Lutero e tantos homens que se entregaram, se doaram, se deixaram gastar, Senhor Deus, por amor à Tua palavra, por amor à revelação de quem o Senhor é como pessoa. Obrigado, Pai, porque o Senhor se revelou a nós, Pai. Não merecíamos, Pai, conhecer-te, não merecíamos ver o mundo, Pai, de forma correta, mas o Senhor nos trouxe para Ti. E nós rendemos a Ti toda a honra e toda a glória e todo o louvor pelos séculos dos séculos, em nome de Jesus. Amém. Romanos, capítulo de número 11, versículo de número 33 até o versículo de número 36. Romanos 11, do 33 até o 36. Está escrito assim na santa palavra do Senhor: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Feche seus olhos, baixe a sua fronte. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Ó Pai, o Senhor que é desde eternidade, que subsiste em si mesmo, que está assentado num alto e sublime trono, dá-nos hoje, nesse culto de ação de graças, nessa noite, um pouco mais de si. Dê-nos da sua graça, dê-nos seu amor, dê-nos da sua compaixão, da sua misericórdia, da sua benevolência, da sua sabedoria. Leva-nos a Cristo, leva-nos à verdade de que somente Cristo salva, e aviva a sua obra nas nossas vidas, não só nos nossos dias, mas na nossa própria existência, no nosso próprio coração. Faça-nos mais parecido com Cristo. Nós oramos em Cristo e para Cristo. Amém. Nós falaremos hoje um pouco sobre a Reforma Protestante. E nós falaremos sobre a Reforma Protestante a partir desse texto que nós acabamos de olhar. O grande objetivo é enxergarmos que a Reforma Protestante não estava pautada apenas em um versículo, não estava pautada em uma pessoa, mas estava centrada numa teologia que abarcava todos os cantos da vida. Uma teologia que envolvia o culto, a religião, a adoração, a igreja, a economia, a sociedade e todas as coisas que o homem poderia tocar ou que o homem poderia saber. Uma igreja reformada, obrigatoriamente, era uma igreja, ou teria que ser uma igreja, que se moldaria a partir da Escritura e que viveria todas as suas relações da vida a partir das Escrituras. Um reformador disse certa vez:
As Escrituras emanam de Deus, e a partir das Escrituras podemos viver para Deus. A igreja reformada era uma igreja que se voltou para as Escrituras, e a partir das Escrituras viveu a sua vida com inteireza, viveu a sua prática econômica, a sua prática comercial, os seus relacionamentos, o casamento, a educação de filhos, a educação. Mas há um ponto central de toda a reforma que nós não podemos nos esquecer. E esse ponto central da reforma está relacionado com a forma com a qual Deus deve ser cultuado. E para que nós entremos nessa ideia, eu quero que você marque a carta de Paulo aos Romanos e caminhe comigo lá para o Antigo Testamento. Mais específico, no livro do profeta Malaquias, capítulo 1, do versículo de número 6 até o versículo de número 8. O livro do profeta Malaquias foi o último livro do Antigo Testamento a ser escrito. E o assunto do livro do profeta Malaquias, como já ensinado nessa igreja, não tem nada a ver com dízimo e oferta, mas sim com a forma com que Deus deve ser cultuado, a forma com a qual Deus deve ser adorado, a forma que Deus recebe a adoração e Deus exige que seus súditos o adorem. No capítulo de número 1, a partir do versículo de número 6, está escrito assim: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou seu pai, onde está a minha honra? E se eu sou o seu senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Mas vós dizeis: em que nós desprezamos o teu nome? Ora, ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animais cegos para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazerdes o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Perceba algumas verdades que estão contidas nesse texto. A primeira verdade que nós podemos aduzir do texto, é que o culto é sempre para Deus. O culto não pode ser feito para o homem. O culto não pode ser feito para a religião. O culto não pode ser feito para o dinheiro. O culto não pode ser feito para uma instituição. O culto bíblico é um culto feito para Deus. E esse culto feito para Deus tem que agradar única e exclusivamente o Senhor Deus. Perceba uma coisa que é muito sutil, mas muito perigosa. Nós não podemos oferecer para Deus alguma coisa que simplesmente nos agrade. Se o culto é para Deus, o alvo do agrado deve ser aquele que está sendo cultuado. Deus deve ser agradado. Deus deve ser satisfeito. Deus deve ser adorado. Deus deve ser elogiado. Deus deve ser glorificado. Deus deve ser magnificado. E somente Deus deve receber honra, glória e louvor. Então, duas verdades devem ficar diante dos nossos olhos. Primeira, o culto não pode ser para outro, somente para Deus. E segundo, o culto para Deus deve satisfazer ao Senhor Deus e não aos homens. Mas há um terceiro ponto aqui no texto. Olha comigo o versículo de número 7. O versículo de número 7 mostra que os homens oferecem esse culto a Deus. Versículo 7 diz: oferecereis sobre o meu altar. Nós temos uma posição excelentíssima. Nós temos uma posição espetacular. Uma posição que nos compara com os anjos. Neste exato momento, no alto e sublime trono, anjos estão adorando o Senhor Deus. Seres de fogo,
seres perfeitos, seres sem pecado. Esses seres apresentam culto a Deus de dia e de noite. Mas Deus deu esse privilégio também aos homens. Deus deu esse privilégio à raça humana. O culto é para Deus. O culto deve agradar a Deus. Mas o privilégio de oferecer culto a Deus foi partilhado com os homens. E isso é um baita privilégio. Isso é nos colocar numa posição também de excelência. Se o Deus que deve ser adorado é um Deus excelente, adorá-lo é um ato de excelência. Deus deve ser cultuado. Deus é o alvo do culto e por isso devemos agradá-lo. Os homens oferecem culto a Deus. E em quarto lugar, essa honra e esse louvor só pode ser expresso se for feito em obediência cultica. O que eu estou querendo dizer é que nós devemos entregar o culto a Deus conforme Deus mesmo quer. Nós não podemos entregar um culto a Deus que Deus não aceita. Se hoje, por exemplo, eu decidisse inventar alguma coisa, modificar alguma coisa e dissesse a vocês: olha, meus irmãos, hoje nós não teremos culto. Hoje nós vamos fazer pizzas aqui em cima. E eu vou fazer essas pizzas e nós vamos oferecer essas pizzas a Deus. E assim que essas pizzas estiverem prontas, esse será o nosso culto ao Senhor. Pode parecer uma maluquice quando a gente coloca um exemplo tão louco quanto culinária ou fazer comida para Deus. Mas outros exemplos são feitos à torto e à direito sem gerar espanto. Por exemplo, tem igrejas que dançam para Deus. Tem igrejas que substituem o culto por um teatro. Tem igrejas que substituem o culto por um diálogo, por uma encenação, por um bate-papo. Essas formas de culto nunca foram prescritas. Deus, que é o alvo do culto, exige um tipo em específico de culto. E eu não posso dar outra coisa que Deus não aceite. Olha comigo o versículo de número 7, aqui no livro do profeta Malaquias. Oferecereis sobre o meu altar pão imundo. O que era esse pão imundo oferecido a Deus? Era uma espécie de panetone. Era uma espécie de pão frutado. Era uma espécie de pães com frutas e pão fermentado. Os pagãos daquela época ofereciam essa comida ornamentada aos seus deuses. Mas a Bíblia deixa claro que o pão que Deus aceita é um pão muito simples. É um pão à base de água, de sal e sem fermento. Esse pão era o pão que deveria ser entregue ao Senhor Deus. E o Senhor Deus está dizendo aqui: vocês estão oferecendo coisa imunda sobre o meu altar. Note, qualquer tipo de invenção cultica desonra a Deus e imundicia a própria adoração. Qualquer coisa oferecida a Deus, que Deus não tenha prescrito, não é culto a Deus. Se eu começar a dançar, se eu começar a urrar, se eu começar a gritar, e essas coisas, mesmo sendo oferecidas a Deus, não serão aceitas pelo Senhor. E por quê? Porque aquela canção que diz que é de coração tudo que eu fizer, um hino de louvor a Jesus de Nazaré, não é verdadeira. Não basta sinceridade dos atos, há de se ter prescrição dos feitos. Mas note que também nós temos um quinto e último aspecto. Primeiro, o culto é para Deus. Segundo, o culto deve agradar a Deus. Terceiro, os homens oferecem culto a Deus. Quarto, o culto deve ser em obediência à Escritura. E em quinto lugar, o culto deve ser um ato
do coração ou um ato da inteireza da alma. Olha comigo o finalzinho do versículo de número 7. Quando os homens perguntam para Deus, em que nós temos profanado o culto? Deus diz, nisso que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Olha que coisa extraordinária que está acontecendo aqui. Os homens estão oferecendo culto fora da regra, fora da receita. E para piorar, eles ainda estão cansados de tudo aquilo. É como se eles viessem à igreja e pensassem algo do tipo, nossa, de novo na igreja, de novo o sermão, de novo o louvor, de novo a oferta, de novo e de novo e de novo, eu não aguento mais. O culto tem que ser conforme a receita, mas eu e você devemos apresentar um culto de todo o nosso coração. Se nós estivermos aqui só em corpo, o nosso culto não vale de nada. Se você saiu da sua casa e veio só o seu corpo para cá, até esse exato momento, se o seu coração não foi entregue para Deus, o seu culto não valeu de nada. Eu não posso fazer nenhum tipo de maluquice e nenhum tipo de macaquice, mas eu também não posso fazer qualquer coisa de forma mecânica. O culto a Deus não envolve 3 passinhos para a direita, 3 passinhos para a esquerda, 3 passinhos para frente, 3 passinhos para trás e basta. É necessário cumprir a Escritura, é necessário fazer de coração, e aqui nós temos então a junção de tudo aquilo que já foi dito neste culto de ação de graças ao Senhor Deus pelo aniversário da Reforma Protestante. Deus é o centro da adoração. Deus deve ser agradado. Deus deve ser agradado conforme Ele mesmo quer. E o privilégio dos homens o adorarem deve ser feito em espírito e em verdade. O culto é algo tão poderoso, que não basta nós adorarmos a Deus apenas com a nossa razão. A Igreja Reformada, a Reforma Protestante, enfatizou isso de forma muito clara. Que o culto a Deus é tão elevado, é tão superior, porque Deus é tão superior, que o culto a Deus é supra-racional. E perceba que eu não estou dizendo que o culto a Deus é irracional. Não, em momento algum eu disse isso. Eu estou dizendo a você que a excelência da adoração a Deus é tamanha, que Deus é tão grande, que é um tamanho privilégio para nós adorarmos a Deus, que a adoração a Deus deve ser de acordo com a Escritura e com a totalidade do coração, que todos esses efeitos, que todos esses eventos são superiores à nossa razão. São superiores às coisas que nós somos capazes de pensar. No culto a Deus, nós nos unimos aos anjos. No culto a Deus, nós subimos ao paraíso. No culto a Deus, Deus se aproxima dos homens. No culto a Deus, Deus se torna um conosco para a adoração. E aqui nós podemos até extrapolar essa ideia, porque não só nos tornamos um com Deus, mas Jesus está ao nosso lado cantando ao Criador e cantando ao seu Pai, que tanto o amou e tanto fez por ele. Se nós apresentarmos um culto meramente racional, nós nunca chegaremos até Deus. A nossa razão é afetada, a nossa razão é maculada, a nossa razão é incapaz de tocar em coisas tão celestiais quanto estas e de se aproximar tanto de Deus como num culto de adoração. Ela inunda a nossa razão de coisas espirituais. Ela avança sobre a nossa razão e ela envergonha a nossa razão, nos levando a um senso supra-racional. Bom, eu introduzi tudo aquilo que eu vou falar nessa noite. Se você se lembra do item, do
tema. Se você se lembra da postagem que nós fizemos a respeito deste momento, o tema do nosso culto, o tema dessa exposição é recuperando o maravilhamento. Só existe uma forma da gente adorar a Deus, sabendo quem Ele é, de acordo com a Bíblia, com todo o nosso coração, não sendo escravos da razão, mas também não sendo irracionais, que é recuperando o maravilhamento, recuperando o deslumbramento, recuperando esse aspecto de transformar homens em semelhança aos anjos e transformar um espaço de pedra, areia, cimento e cal numa antessala da eternidade. E talvez você não consiga compreender essa palavra deslumbramento ou maravilhamento. Deslumbramento, maravilhamento é o estado de espírito de quem é tomado por viva adoração. É uma sensação de encantamento. É um brilho que excede aos demais brilhos. É um estado superior da alma. É aquilo que provoca fascínio e adoração. É aquilo que provoca maravilhamento, encantamento, êxtase e sedução. Para a gente dar um exemplo claro. É um pôr do sol magnífico visto do alto de uma montanha. É a brisa do mar quando a gente está se aproximando da praia. É o alto da montanha quando os primeiros raios do amanhecer aparecem ou a penumbra da noite começa a tomar conta. É aquele uau que a gente faz diante da cachoeira. É aquela sensação do queixo cair e da boca ficar aberta. É aquela sensação que o nosso coração começa a bater mais forte, gela a nossa barriga e a única coisa que a gente é capaz de fazer é secar a baba ou fechar a boca, porque a nossa boca e o nosso queixo está caído. Esse é o senso do deslumbramento. Volta comigo em Romanos capítulo de número 11, onde nós começamos a nossa história. Lá Romanos capítulo de número 11 começa dizendo: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois a glória eternamente. Amém. O que vem ser esse senso do deslumbramento no culto ao Senhor? Paulo foi o maior escritor do Novo Testamento. Paulo foi o maior teólogo da igreja. Nesta carta aos Romanos, nós estamos diante da montanha mais alta do Evangelho. Aqui estão os tesouros mais magníficos das Escrituras. Paulo escreveu um tratado teológico incomparável. Desde o capítulo 1 de Romanos até o capítulo de número 11, Paulo está escrevendo densa teologia. Paulo está escrevendo coisas muito complexas. Paulo está falando do pecado, Paulo está falando da salvação, Paulo está falando da eleição, Paulo está falando da predestinação. Paulo está discorrendo todo o seu arcabouço teológico, até que ele se depara com a grandeza de Deus. E quando ele se depara com a grandeza de Deus, a única coisa que Paulo faz é se maravilhar. A única coisa que Paulo faz é deslumbrar. E como que a gente enxerga isso? No versículo de número 33 tem uma interjeição que nós entendemos como o deslumbramento. Essa interjeição é esse ó.
Percebe o que Paulo está fazendo? Paulo escreveu teologia, Paulo escreveu coisas profundas, Paulo escreveu coisas sublimes. De repente ele é tomado por esse maravilhamento. De repente ele é tomado por esse deslumbramento. E a única coisa que Paulo é capaz de fazer é essa interjeição e falar: uau, ó. Paulo fica de queixo caído, Paulo fica de boca aberta, Paulo não é mais capaz de articular pensamentos e de descrever teologia. Paulo agora está diante da majestade de Deus, e diante da majestade de Deus, a única coisa que Paulo faz é dizer: uau! Diante da majestade de Deus, a única coisa que Paulo faz é dizer: ó! Diante da majestade de Deus, a única coisa que Paulo faz é fechar a sua boca, porque ele está deslumbrado diante de Deus. Para a gente ter algumas imagens no nosso cérebro, na nossa mente, para descrever isso. A gente pode pensar no encontro de Lúcia com Nárnia. Nas Crônicas de Nárnia, Lúcia vai adentrar no guarda-roupa e ela vai passar por aqueles casacos de pele, e ao término dos casacos de pele ela tropeça e cai num mundo encantado chamado Nárnia. E a primeira coisa que Lúcia faz, quando ela se coloca de pé, ela diz: uau, que mundo é esse? Depois do guarda-roupa. Mas você pode ter uma outra cena. Assim que Lúcia começa a explorar Nárnia, aparece o senhor Túminos diante dela. E o senhor Túminos é um animal mitológico. O senhor Túminos é um ser espetacular. E quando há o encontro de Túminos com Lúcia, ambos olham um para o outro e dizem: uau! Túminos olha para ela e diz: você é uma filha de Eva. E ela diz: e você, o que é? Tendo essas patas de animal e o corpo de seres humanos. Você pode pensar também no encontro de Frodo em Valfenda. No Senhor dos Anéis, Frodo é levado desacordado para Valfenda, e quando ele acorda, ele vê todos os seus amigos, e a única coisa que Frodo faz é: uau, onde eu estou? Mas talvez você não conheça nada de Nárnia, você não conheça nada do Senhor dos Anéis, mas você conhece da Cinderela. E quando a Cinderela vê a carruagem de uma abóbora se transformar numa carruagem, vê os ratos se transformando em cavalos, vê o cocheiro, o cão se transformar em pajem, suas roupas e seus trapos se transformarem em roupas de baile, seus sapatos sujos e maltrapilhos se transformarem em sapatos de cristal, a Cinderela olha para si e diz: uau! Talvez você possa se lembrar de Pinóquio, quando Gepeto termina de fazer o boneco, e o boneco olha para ele, então ele coloca as duas mãos na cabeça e diz: ele fala. Sim, meus caros, isso é o deslumbramento, isso é o maravilhamento. Se eu e você não recuperarmos o senso do incrível, o senso do fantástico, o senso do imaginativo, a gente nunca vai conseguir adorar a Deus. E talvez esteja faltando ainda colorido para que você enxergue isso. Meus amados irmãos, aqui em culto, nós estamos ombreados com anjos. Deus está sentado num alto e sublime trono. Todo o ambiente está cheio da glória de Deus. Ele é chamado de Senhor dos Exércitos. Ele é chamado de o leão da tribo de Judá. Ele é chamado de justo juiz. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o eterno. Ele é o princípio e o fim. Ele é o ancião de dias. Ele é aquele cujos olhos têm chama de fogo. Ele é aquele cujos pés são de latão reluzente. Ele é aquele cujos adjetivos são impossíveis de serem mensurados na nossa língua. Se eu e você não chegarmos nesse lugar e não tivermos o senso do deslumbramento, nós nunca adoraremos a Deus como os reformadores adoraram. Nós nunca seremos capazes de cultuar a Deus. Quem recebe o culto? Deus. Quem deve ser agradado? Deus.
Deus deve receber o culto que Ele mesmo ordena. E para que eu e você entreguemos o culto que Ele ordena, não basta só obediência, é necessário coração. Mas nós, seres humanos, não somos capazes de obedecer e dar o nosso coração de forma muito fácil. Então a gente precisa romper com as amarras desse mundo e se ligar com o mundo de Deus. E é verdade que todas as vezes que nós cultuamos a Deus, uma espécie de simbiose acontece. O céu desce, os seres humanos sobem e uma conexão intergaláctica acontece nesse lugar. Estamos na antessala do paraíso. Deus está sentado nos bancos conosco. E é isso que Paulo entende aqui em Romanos capítulo de número 31. E ele não só vai fazer essa interjeição, ele não só vai fazer o uau, ele não só vai ficar deslumbrado, como ele vai descrever o motivo do deslumbramento. Olha comigo o versículo de número 33 em diante. Profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Paulo escreveu sob densa teologia, mas agora ele para diante da sabedoria e do conhecimento de Deus. Ele para diante da riqueza. Nós cantamos aqui a última música dizendo que Jesus tem mais valor do que qualquer coisa. Paulo entendeu isso nesse texto. Ele não está louvando a sua própria sabedoria, ele não está louvando a sua própria teologia. Ele para embasbacado, ele para maravilhado, ele para deslumbrado e diz: profundidade da riqueza de Deus! Profundidade da sabedoria de Deus! Profundidade do conhecimento de Deus! Quão insondáveis, quão inescrutáveis são os seus caminhos. E meus irmãos, nós não precisamos de vasto conhecimento teológico. Basta você retroceder na linha do tempo e perceber como os acontecimentos foram ocorrendo para que você estivesse até aqui. Quais foram os feitos e os fatos que te trouxeram até aqui? Muitos de nós nem queríamos estar aqui. E de repente, de forma inexplicável, de forma insondável, de forma impossível de ser modificada, de uma hora para outra, fomos trazidos até esse lugar. E estamos sentados ouvindo, não só sobre a reforma protestante, mas ouvindo que Deus deve ser adorado de forma maravilhosa. E eu e você devemos ter esse maravilhamento. A verdade da doutrina modificou Paulo, mas acima da doutrina, a verdade de Deus modificou o coração do apóstolo. Versículo de número 34, ele então começa a fazer perguntas que não têm resposta. Ele faz no versículo 34 e no versículo de número 35 perguntas fabulosas. Ele diz: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Quem conheceu os planos de Deus? Quem conhece a mente do Senhor? Quem que aconselhou a Deus para fazer as coisas como Ele faz? Quem primeiro foi até Deus para dizer o que Ele tinha que fazer? Quem Deus deve pagar ou restituir? Amados, percebam que esses dois versículos não vieram da cabeça de Paulo, vieram da cabeça de Jó. Jó, dialogando com Deus lá no Antigo Testamento, se depara com essas mesmas verdades. Ele descobre que Deus não tem conselheiro. Ele descobre que Deus não deve nada a ninguém. Ele descobre que os planos de Deus são perfeitos. E você conhece bem a história do velho Jó. Jó perde todas as coisas para conhecer o verdadeiro Deus. E assim que ele conhece o verdadeiro Deus, ele recebe de volta todas as coisas que lhe foram tiradas. Mas o mais importante não foi a restituição da riqueza.
Mais importante é que Jó diz para Deus: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó está deslumbrado com a grandeza de Deus. Paulo está deslumbrado com a grandeza de Deus. A adoração bíblica, a adoração reformada, a adoração que Deus aceita é centrada em Deus. Deve ser de acordo com a Escritura, deve ser de todo o coração, mas deve motivar a minha vida e a sua para esse senso de deslumbramento e de maravilhamento. Se eu e você não entrarmos na presença de Deus e na casa de Deus e não nos maravilharmos, é porque alguma coisa dentro de nós já morreu faz muito tempo. Paulo está maravilhado, Paulo está deslumbrado, Paulo está impactado. Paulo vai dizer: ó profundidade da riqueza, ó profundidade da sabedoria, ó profundidade do ser de Deus. Quão insondáveis são os seus planos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Não existe ninguém que conheça a sua mente, ó Senhor. Não existe ninguém que possa te aconselhar. Não existe ninguém que primeiro tenha sido seu mestre. Não existe ninguém a qual o Senhor deva. E como que Paulo termina essa fala gloriosa? Paulo se rende. Versículo de número 36, é como se Paulo se dobrasse aos pés do Senhor. É como se Paulo jogasse tudo que ele é e tudo que ele sabe para fora. É como se Paulo esvaziasse de si próprio e debaixo dos pés do Senhor, junto aos seus pés, a única coisa que ele é capaz de dizer é: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Paulo não diz nenhum argumento. Paulo não é capaz de escrever nenhuma frase. Paulo não é capaz de articular nenhuma ideia. Ele simplesmente diz: porque tudo é teu, eu sou teu, a vida é tua, o mundo é teu e todas as coisas lhe pertencem. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Muitas vezes a gente vem na igreja e canta porque dele e por ele são todas as coisas, e a gente não entende a complexidade do que está acontecendo no texto que dá base às canções. Paulo está deslumbrado, Paulo está maravilhado, Paulo está impactado, Paulo está com o coração derretido, com os olhos cheios de lágrima, com a boca aberta e com um sorriso na alma inexplicável. E Paulo termina esse cântico, porque aqui no versículo de número 33 até o versículo de número 36, acredita-se que isso é uma canção. Paulo vai terminar essa canção, esse maravilhamento, essa adoração, esse êxtase, esse deslumbramento, esse encontro do céu com a terra, esse encontro do homem com Deus, esse encontro do finito com o infinito, esse encontro do perecível com o eterno. Ele vai se render e dizer: a Deus pois a glória eternamente, amém. Eu percebo essa cena, Paulo dizendo amém e caindo no chão, sem ter mais um pingo de forças, porque ele está diante do Rei da Glória. Por que os reformadores mudaram o mundo? Eles não mudaram o mundo porque eram os homens mais inteligentes. Eles não mudaram o mundo porque eram os principais teólogos. Eles não mudaram o mundo por causa dessas coisas. Eles mudaram o mundo porque eles recuperaram um senso de maravilhamento e de deslumbramento diante de Deus, que durante muitos séculos havia se apagado. Você sabe por que hoje em dia eu e você vivemos um evangelho frio, vivemos uma religiosidade morta, vivemos uma comunhão que não gera impacto nem na nossa vida e nem na vida dos outros? É porque eu e você perdemos o senso do divino. Eu e você nos esquecemos que Deus está aqui. Eu e você nos esquecemos que é um privilégio adorar a Deus. Eu e você nos esquecemos que o céu desce e a igreja sobe. Eu e você nos esquecemos que sem esse esplendor, sem essa adoração, Deus nunca será o nosso Deus. Como é que eu termino esse culto?
eu termino esse culto tentando te dar um lampejo desse senso de maravilhamento. Eu termino esse culto tentando te dar um insight disso, um vislumbre disso, um estalar disso. E eu não consigo, é verdade, eu não consigo abrir o céu para você ver o que está acontecendo. Eu não consigo fazer com que você enxergue anjos, enxergue Deus, enxergue o céu, enxergue a eternidade. É impossível eu fazer esse tipo de coisa. Mas Deus deixou algo que é tão sublime, que é capaz de nos levar até a presença dEle de uma maneira muito rápida. Deus deixou a canção, Deus deixou a música, Deus deixou a poesia, Deus deixou aquele senso de deslumbramento extravasar por meio de notas musicais. E eu aprendi essa semana que do mesmo jeito que Deus escolheu 12 apóstolos para impactar o mundo, Ele escolheu 12 notas musicais para fazer delas a fonte de todas as canções. Deus não poderia brincar de forma tão excepcional com os números como Ele fez com os apóstolos e com a música. Ambos 12 impactaram o mundo. Ambos 12 geraram o deslumbramento. Ambos 12 maravilharam pessoas, não porque eles eram sublimes, mas sim por causa da sublimidade de Deus. Eu termino esse culto te convidando para cantar. Eu termino esse culto chamando o grupo de cântico para adorarmos a Deus. Eu termino esse culto te convidando para cantar esse trecho das Escrituras. Mas eu não quero que você cante esse trecho das Escrituras do mesmo jeito que você cantou até hoje. Eu não quero que você olhe para esse texto com a mesma frieza com que você olhou até hoje. Eu quero que pela primeira vez na vida você se deslumbre com o que está escrito. Você se deslumbre com o próprio Deus e você o adore em espírito e em verdade. A reforma protestante foi a recuperação de uma adoração verdadeira e fervorosa ao Senhor Deus. Que hoje seja o primeiro dia ou o primeiro passo de uma recuperação, de uma adoração fervorosa ao nome do nosso Deus. Se coloque em pé, vamos cantar, vamos adorar o Senhor juntos, vamos bendizer o seu santo nome, cantando uma canção que é inspirada nesse texto. Aliás, cantando uma canção que é esse texto. E nós vamos cantar esse texto. E eu espero que o mesmo Espírito que colocou Paulo maravilhado, toque o seu coração e a sua vida e te gere esse senso de maravilhamento. Vamos cantar deslumbrados com a glória de Deus. Vamos cantar adorando o Deus de toda a glória. Vamos cantar adorando o Deus que tem em si mesmo todos os motivos para nos deslumbrar e para nos maravilhar. Cantemos ao Senhor. Da sabedoria e do conhecimento.
Senhor, nós te pedimos que o Senhor devolva o senso de deslumbramento e maravilhamento que todos os antigos cristãos tiveram. Devolva esse ardor, esse fervor, não místico, mas verdadeiro, suprarracional, de sabermos que a nossa adoração não é mero serviço religioso, mas é conexão entre o céu e a terra, é unidade com Deus, é junção de dois mundos, não uma colisão, mas uma amálgama, que o culto verdadeiro faz dos crentes uns com os outros e um com o Senhor Jesus. Experimentamos da eternidade, porque em Jesus, mesmo depois de morto, diz a Escritura que há ressurreição, que em Jesus estamos assentados nos lugares celestiais, que em Jesus somos mais do que vencedores, que nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nos devolva a capacidade de tocarmos o céu, nos devolva a capacidade de sentirmos o divino, não nos permita passar uma vida inteira sem nos maravilharmos com a presença de Deus no culto público. Nós só recuperaremos o esplendor, a glória e a força da reforma protestante se a gente recuperar um culto bíblico, conforme o rito, de coração, e cheio do maravilhamento dos homens diante da glória excelsa do seu Deus. E isso é tão extraordinário, que mesmo Deus sendo nosso, Ele é meu Deus e Ele é meu Pai. Essas coisas devem nos mover de um jeito tal, que a nossa vida deve ser uma eterna interjeição, um eterno ó, um eterno uau, um eterno nossa, um eterno deslumbre diante da glória do Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado por esse culto, muito obrigado por esse momento. Nós te adoramos e esperamos que a gente tenha tocado um pouco do céu com tudo aquilo que cantamos, lemos, ouvimos e aprendemos nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção do Senhor. Agora, irmãos queridos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as santas consolações do Espírito estejam sobre todos vocês, hoje, amanhã e sempre. Amém.